coisa não acontecer, sua casa vai cair. Me perdoe, eu me senti um mercenário. Eu subia no púlpito da igreja, já sabendo que eu tinha uma meta. E isso cada vez mais, a arrecadação crescendo. E nós queremos falar sobre o comércio da fé, sobre os estelionatários da fé. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que nada está acontecendo de milagres. Não está havendo nada. As pessoas descobriram que quanto mais o QI do brasileiro está baixo, mais eles podem se aproveitar disso. Eu vou dar um exemplo aqui. O bairro de Fortaleza, da nossa capital cearense, que menos tinha igreja até alguns anos atrás, era Aldeota. Aldeota era o bairro dos ricos. E os ricos, eles são espertos. Eles lutam para juntar bastante dinheiro. E não vão desperdiçar por qualquer besteira que eles ouvirem. Mas nos bairros mais pobres e nas periferias, nas favelas, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão querendo um milagre. E como é que o milagre acontece? As pessoas que são os estelionatários da fé, os criminosos usando o nome de Deus, eles vão dar alguma fórmula de você dar algum dinheiro, alguma coisa, e eles vão juntar um pouquinho de cada um, e assim eles ficam com muito. E eles vão prometer milagres, eles vão prometer que coisas vão acontecer, e isso não vai acontecer. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estava morando no ano de 2012, lá no Bolsão 7, lá em Cubatão, Santos, São Paulo. E eu já falei em alguns outros vídeos aqui. Eu preguei nos bairros de Pilões, Água Fria e Vila dos Pescadores. E falei para eles que o que devíamos fazer foi o que Jesus pediu em Mateus 25 e 31. Ele disse que quem ajudasse os pequeninos dele, no nome dele, um dia ia receber um bem-vindo de meu Pai. Venha possuir o reino eterno preparado para ti, desde a fundação do mundo, porque eu tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, estrangeiro, e você cuidou de mim. E os fiéis perguntariam, Senhor, quando foi que te vimos nesse estado e te assistimos? E o rei responderá naquele dia dizendo, toda vez que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, que creem no meu nome, a mim o fizestes. Isto não está sendo feito. Está sendo prometido bênçãos e bênçãos em troca de um pouquinho e até de muito. Então o que acontece? O que está acontecendo é um efeito placebo. É a mesma coisa da farmácia. A farmácia é uma droga, as igrejas são drogas também. A farmácia não tem o nome de drogaria? Tem. A igreja é uma drogaria? Drogaria também. Por quê? Porque é placebo. O que é isso? Vou dizer o que é. O doutor nutricionista Laí Ribeiro, ele, formado nos Estados Unidos, ele falou que o remédio é como remendo. Ele não é um tecido novo, é só para aparentemente tapar o buraco, mas rasga de novo. Ou seja, o remédio não é para curar, é para remediar. Enquanto que ele, vou dar um exemplo aqui, você está sentindo uma dor. O analgésico que você toma é para adormecer o seu corpo e você não sentir a dor porque está adormecido. Quando passar o efeito do corpo adormecido, você sente a dor. Então a dor precisa ser curada, mas o remédio não vai fazer isso. Ele vai apenas lhe dar uma sensação de que você está bem, mas não está. A igreja faz a mesma coisa, dá uma sensação de que você está bem, mas não está. Palavras do pastor Frank Lima, que foi líder de igreja, dirigiu o campo 8 anos e foi itinerante mais de 10 anos e não usou desses artifícios. Eu vou mostrar aqui depois no canal pastores dizendo que como usavam táticas de hipnose para as pessoas se sentirem no céu, para as pessoas serem arrebatadas aparentemente na mente, que estaria sendo arrebatadas em espírito, mas apenas hipnose. Então, o que acontece? Dr. Laí Ribeiro disse que quando a pessoa toma um remédio, ele tem a sensação de estar melhorando de algo ali, mas na verdade não melhora. É muito a fé dele e aquele remédio vai estar atingindo outra área. E aquela outra área atingida vai precisar de outro remédio e assim vai prosseguir num círculo vicioso, sem solução. A igreja é assim também.
Se está faltando alguma coisa e a pessoa quer conseguir, então os líderes dizem que você, se você for fiel no dízimo e na oferta, Deus vai abençoar, você vai mandar uma bênção do céu, pegando e mentindo sobre o texto. O texto, lá de Malaquias 3:10, diz que Deus ia mandar chuva para uma terra em que as pessoas tiravam do fruto da terra e davam para os carentes. É assim que está escrito. Mas aí eles vão prometer que quem der dízimo e oferta, Deus vai repreender o devorador, que seriam demônios, que vai atingir a pessoa, e aí vai abençoar a pessoa. E quando a pessoa está desempregada, eles dizem que é para ir para a campanha, para que receba o emprego. E se a pessoa não está conseguindo empregar, é porque Deus está pesando a mão sobre a pessoa. Alguma coisa está errado, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas por incrível que pareça, só não falta na casa dos líderes, pastores e padres. Mas dos demais falta, e sempre faltaram. Até Jesus, que não pegava dinheiro de ninguém, eram as mulheres que com suas fazendas serviam a ele. Quando Pedro procurou ele para pagar o imposto a César, ele não tinha. Ele disse, vá até o lago de Genezaré, ou mar da Galileia, ou lago de Tiberíades, disse que era a mesma coisa, pesque um peixe, e aí pegue uma moeda que está dentro do peixe e pague por mim e por ti, porque ele não tinha. Uma vez eles iam passando, Jesus passava com os discípulos e tinha um partido de milho, uma plantação de milho, ele foi lá, quebrou o milho e começou a comer. E disseram, você não acha que é errado? Ele falou, acaso foi errado uma vez que Davi estava com fome e entrou no lugar dos sacerdotes e pegou os pães de oferenda e comeu? Será que é errado? Agora, imagine Manaus hoje, na Zona Franca de Manaus, ou qualquer parte de Manaus, ou qualquer parte do Brasil. Vai um ladrão pegar só comida para comer, a população vê. Acaba com ele, a paulada pedrada hoje em dia, né? A verdade é que o evangelho é lindo e maravilhoso. A boa notícia, ela é maravilhosa. Olha, acredite, você tem a vida eterna, o Criador fez você para viver eternamente. Ame ao Criador, acredite que Ele dá fôlego para respirarmos e que não precisa de nada das nossas mãos. E faça o bem àquele que fez o bem para você quando precisar. E se tiver alguém abandonado e você puder, ajude aquela pessoa. Isso é lindo, isso é amor, isso é maravilhoso. É para uns cuidar dos outros, não é para faltar nada. Isso é maravilhoso. Mas na prática não funciona isso, não é isso. É uma coisa monstruosa. É uma multidão de gente passando necessidade. Quanto mais o QI é baixo, quanto mais as pessoas ficam idiotizadas, mais esses líderes escancham em cima. Botam a plataforma de Faraó, o trono de Faraó nas costas dele, para eles carregarem. Fica sentado num trono bem alto, reinando sobre essas pessoas. Esse reinado acontece na África. Tem pastor lá na África que parece um presidente, cheio de segurança, de limousine, ternos caros, roupas caras, um mundo de igreja cheio de pessoas pobres para pegar um pouquinho e dar para eles, mentindo, estelionatários, criminosos, usando o nome de Deus quando Deus não deu permissão. Quer dizer, Deus, Zeus da Grécia, nem existe. O Criador não deu permissão. Então, o que eu estou dizendo que nada está acontecendo? Olha, a Igreja Mundial e muitas outras igrejas que estão prometendo milagres não acontece. O mesmo milagre que alguém recebe lá, recebe na Igreja Católica, recebe em qualquer lugar, recebe embaixo de uma árvore. É uma questão de fé. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. É uma questão de fé. Aí a pessoa diz, eu criei lá na Mundial, então é lá que eu vou estar. Olha, eu lhe pergunto, você já viu Jesus abrindo alguma denominação? Jesus, por acaso, procurou Pôncio Pilatos, o governador da Judéia, ou o príncipe da Judéia, ou Herodes, ou procurou uma audiência com Tibério César, ou com algum imperador, com alguma autoridade para fazer um documento, para ele abrir uma sinagoga para ele, para fazer uma coisa. Ele nunca fez esse tipo de coisa. O reino do Criador não é personalidade jurídica. O reino do Criador não é templos. Não é nada disso. Por que eu estou dizendo? Porque foi Jesus que disse. Você acha, se você acredita em Jesus, então você acha que é melhor do que ele, que a tua palavra vale mais do que a dele? Não foi Jesus que chegou lá no templo, aonde Pedro disse, olha que pedras, que edificações, e Jesus disse, não vê tudo isso, não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser derrubado. E aí quando Jesus estava lá, quando ele olhou e as pessoas estavam lá vendendo animais para serem sacrificados, do jeito que o Valdemiro vende, um monte de objetinhos de sorte para as pessoas comprarem e receberem milagre, tem os vendedores dele vendendo.
Vende martelinho, vende tijolinho, vende tudo, vende lenço, vende qualquer coisa. E quando Jesus viu as vendas, disse: a casa de meu pai é chamada casa de fala, é pessoa, é corpo humano a casa de meu pai. E ficou zangado com aquilo, virou as mesas e expulsou os animais. Aí eles põem assim, a casa de oração, para entender que é um lugar que as pessoas oram. Não, ele disse, a casa de meu pai é chamada casa de fala, oração lá no colégio é fala, é oração. É chamada casa de fala, mas vocês transformaram no lugar de salteadores. E é assim que foi feito. Está escrito pela patrística, que os discípulos viram, mas não entenderam. Mas quando ele morreu e ressuscitou, entendeu que quando ele disse, a casa do meu pai é chamada casa de fala, de oração. Entendeu? Casa de fala. Entendeu o que falava do corpo. É assim que está escrito. Eles entenderam que estava falando do corpo. Então, virou isso aí. É um comércio. E as pessoas usam o nome do Criador. Então, olha só. Eu lembrei aqui, a minha avó paterna, a madrinha Francisca, chamávamos ela Madrinha Chiquinha. A Madrinha Chiquinha contava a história que um homem rezava. E ele tinha um amuleto, um cordão com um embrulhozinho, um saquinho, com um papelzinho dobradinho ali dentro, com a frase ali escrita dentro do pacotinho. Então, o homem fazia rezas e vendia aquele cordãozinho, fazia a vendazinha dele, a indulgência dele, né? E aí as pessoas compravam. E um dia, uma pessoa abriu o cordãozinho, tirou o papelzinho de dentro, desembrulhou, estava escrito assim: se Deus quiser que cure, se não, que o diabo cure. E quantas pessoas, o homem orava por dor de dente e as pessoas ficavam boas? É a fé de cada um, entendeu? Mas a minha avó costumava rir e contar essa história, né? Olha, em terceiro lugar, primeiro eu estou dizendo que tudo é placebo, que não está acontecendo milagre em lugar nenhum. Segundo, eu estou dizendo que se a pessoa tiver fé, pode ser Deus, o diabo, qualquer coisa pode acontecer se tiver fé. Não precisa ir para uma igreja. Se você serve ao Criador e você acredita, você pode alcançar o milagre em qualquer lugar. Se você crê em Satanás, no diabo, nos demônios, você pode alcançar algum tipo de milagre. O Criador permite, sim, acontece. Aquelas histórias mitológicas, por exemplo, em que Arão pegou a vara dele, Arão e Moisés. Moisés o Arão, ele era versado na fala. E o Moisés tinha fé, mas não falava bem. Então Deus disse, o Arão vai ser o teu profeta, Moisés. E o Arão foi com a vara conversar com o faraó. E aí, os servos de faraó jogaram as varas deles no chão. Primeiro Moisés jogou a vara, o Arão jogou a vara no chão. E a vara transformou-se numa cobra. E aí, os magos de faraó também jogaram as varas deles no chão e transformaram em duas cobras. E a vara de Arão engoliu as outras cobras. Ou seja, havia milagres no Egito, havia milagres da parte do Deus de Israel, o Deus dos hebreus, e sempre aconteceu fenômenos, milagres em todos os lugares. Então a questão, se for para comprar milagre, não tente comprar. Eu lembro, está escrito em Atos dos Apóstolos, que um homem quis comprar o poder de milagres a Paulo. Paulo disse, tu vai ficar cego, filho do diabo. Tu quis comprar o dom de Deus com dinheiro. Mas o problema, o que acontece é que esses estelionatários da fé por aí, como o Valdemiro Santiago, como o Edir Macedo, como um monte de gente por aí, eles vendem o milagre. Eles fazem a fogueira santa, que é para a pessoa alcançar o milagre, e a pessoa paga um tanto por aquilo. Simplesmente estão vendendo material invisível. E não foi o que Jesus disse? A casa de meu pai é casa de fala, é pessoa que come, pessoa que veste, pessoa que precisa de ajuda, e ninguém faz nada. A casa de Deus, ninguém faz nada por ela. Faz pela casa dos negociantes. E está tudo na Escritura. Está tudo na Escritura. Aí quando a gente fala, aparecem alguns filhos do cão com a coa, o diabo com a diaba, e dizem aqui no lugar que eu moro, você está atacando os homens de Deus. Rapaz, fosse na época de Davi, eu puxava uma espada e rolava a cabeça dessas pestes, dessas pragas. Será possível? Eu sei que tem pessoa que não tem coragem. Não, eu não tenho coragem de deixar o sistema, porque me disseram que tem um inferno. Se eu sair do templo, eu vou para o inferno. Não foi Jesus que disse, eu entendo. Mas quando a gente mostra a verdade para as pessoas, e as pessoas continuam blasfemando da própria Escritura que tem nas mãos, o que vai restar mais para essas pessoas, além do juízo? O que vai restar? Quantas vezes eu vou ter que lembrar que Jesus
falou que vai dizer para muitos: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o que é praticar iniquidade? É colocar pessoas no lugar do Criador. Pessoas que estão cobrando coisa que nunca o Criador cobrou. Que está dizendo para as pessoas obedecerem coisas que nunca o Criador pediu, que nunca Jesus pediu. E ele faz 1001 coisas, mas Jesus não pediu. Olha, irmão, eu sou uma senhora do círculo de oração. E eu uso uma saia abaixo do joelho. O que isso tem a ver com o Messias? E aí o seguinte, não, porque o pastor... E o que o pastor tem a ver com o Messias? O Messias deixou algum pastor? Ele disse: eu sou o pastor, eu sou bom porque dá a vida. Essa pessoa morreu por você? Não, mas é porque disseram o quê? Foi Jesus que disse? Não, não disse, mas eu acredito. Não, você não acredita em Jesus. Você acredita em tudo menos em Jesus. Quem acredita em Jesus e for fazer o que Jesus pediu, vai sair desses templos, todo o império vai cair. E os mercadores vão chorar, como está escrito, que vai acontecer. Em Apocalipse está escrito assim: caiu a grande Babilônia, a mãe das prostituições, e os comerciantes vão chorar porque não tem mais as riquezas da Babilônia. A Babilônia é a confusão religiosa que enriquece os homens, né? Palavras de um pastor que esteve nesse meio, e eu sei como é que funciona. Eu tenho minha credencial, minhas credenciais, tenho a minha carta de pastor, mas a minha igreja vai ser aqui, a igreja vai ser online pelo YouTube, porque a corrupção está fora de controle aí. Está fora de controle. E eu digo mais: as pessoas que têm um QI elevado estão saindo fora do sistema religioso. E as pessoas com menos instrução, quanto mais sofredor, mais são alienados, mais montam em cima, são as ovelhinhas sofridas, mais pega essas ovelhas, tiram a lã, tiram a carne, rói os ossos, bebe o sangue e ainda querem lucrar com os ossos. Não tem jeito. É só sendo extorquida e dizendo: não, é a vontade de Deus que tem esses cães gulosos que estejam me mordendo, me extorquindo, mas é a vontade de Deus. Você está com um fardo mais pesado do que aquele que os fariseus e saduceus puseram em cima dos judeus. Então, meus queridos, é o seguinte: eu faço uma pergunta. Jesus, por acaso, algum momento cobrou por algum milagre? Ele pediu alguma coisa por algum milagre? Não pediu nada, né? E quando as pessoas serviam a ele, muitas vezes ele pegava dinheiro, comprava comida e repartia com a multidão. Não é assim que está escrito? Olha, a Igreja Católica, ela vendia indulgências, ela vendia imagens de escultura para perdão de pecados. Olha que crime, que mentira, que estelionatarismo, que sacanagem. Era assim que funcionava. E o que acontecia? Quem comprava imagens menores, pecados menores eram perdoados. Imagens mais caras eram pecados mais... Existia a classificação: pecados veniais, pecados capitais, pecados... Havia vários, você pode pesquisar as classificações dos pecados. Então, de acordo com o pecado maior, uma indulgência mais cara, dinheiro, entendeu? Como é que a coisa funciona? E aí o seguinte, isso aí apenas mudou. Aquele dízimo, que era coisas da roça, que os levitas recebiam para comer com o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro, eles transformaram numa porcentagem de 10% numa coisa monetária, para as pessoas pegar dinheiro e dar para eles. Quem foi que disse que existe levita brasileiro, minha gente? Quem foi que disse que existe levita brasileiro? E qual é o levita brasileiro, que é levita da tribo de Levi de Israel, que teve uma ordem para receber dízimo e oferta, que não é herdeiro? Então era preciso que esse levita fosse israelense, não tivesse herança dos pais. Se os pais morrerem, repartia a herança só com os irmãos, e ele não ter herança, não ter nada para ser sustentado com comida. Aqui no Brasil ia ser milho, feijão, batata, frutas, melancia, gerimum para ele e para pessoas carentes. Existe, meu Deus do céu, em algum lugar do Brasil, algum levita brasileiro que more no lugar com pessoas carentes e comam juntos coisas da roça? Não! Eles comem caviar, eles comem lagosta, eles comem comidas caras em restaurantes chineses, eles comem e bebem uísque e vodka, o que ele... Não é nada daquilo. Então você vê, a fraude é tão grande que as tribos eram Issacar, Zebulon, Naftali, Gade, Azé, Simeão, Efraim, Benjamim, Manassés, Rúben, Judá e Levi. Mas só a tribo de Levi recebia dízimo. Aqui não tem tribo nenhuma, e quem monta uma igreja diz que é para receber dízimo porque Deus está mandando. Mentira sua, seu mentiroso. É mentira sua.
Me prova na Bíblia, me mostra na Bíblia. E tem um monte de filho do Satanás que fica relutando contra a Bíblia que ele carrega na mão. Por que vocês fazem isso? Por que vocês ficam dizendo que serve ao Criador e ficam servindo a mentira, servindo essas pessoas e dizendo que está aguardando Jesus voltar? Tu acha que Jesus vai levar servos de homens? Eu já falei e vou repetir. Jesus disse: bem falou Isaías acerca de vós, hipócritas. Vós me honrais com os lábios, mas o coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando e praticando preceitos dos homens e não de Deus. É o que está acontecendo o tempo todo. Olha só, hoje são os protestantes, os evangélicos que vendem indulgências. Muitos, à semelhança dos caras que vende martelinho, que vende arzinho ungido, que vende lenço, que vende tijolinhos, e vende vários objetos assim que são indulgências. Tem outros que é só na base do dízimo, na oferta mesmo, e na semente da fé, não sei o quê. Vamos semear R$1.000, vamos semear não sei quanto. São indulgências. São vendas de coisas invisíveis, é um comércio maligno. Tudo isso, essa estratégia de Satanás, essa estratagema do cão, é simplesmente para que os pequeninos do Criador não sejam ajudados por ninguém. Porque em Atos 4:31 está escrito: era um o espírito e a alma da multidão dos que criam, e entre eles não havia necessitado algum. Porque os que tinham propriedade, vendendo-as, traziam o valor e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha. Hoje, o que acontece é que os únicos que não são necessitados são as lideranças. É claro que quando o cãozinho guloso começa com o trabalho dele, com a loja de material invisível, de estelionatarismo dele, de venda de comércio de material invisível, é claro que ele é pequeno, é claro que o veneno dele é menos, é claro que o engano dele é menos, que o crime dele é menos, que o pecado dele perante o Criador é menos, mas a tendência é só crescer. É só crescer. Ele está reinando com quase ninguém, mas depois ele vai reinar. Porque a cada 10 pessoas ele tem um salário completo sem precisar fazer nada. Muitos deles ficam gordos. Vocês sabem, eu sempre fui ectomorfo. Existe o mesomorfo, ectomorfo e o... Acho que são as 3 classificações. Endomorfo, mesomorfo e ectomorfo. Eu sou aquele cara que tenho facilidade de emagrecer, não tenho muita facilidade de ficar gordo. Vocês sabem que durante todo o tempo da minha fé eu sempre fui magro? Sabia disso? E durante 8 anos pastoreando igreja, mais de 10 anos sendo itinerante, eu sempre fui magro. E sabe por quê? Porque eu sempre suei, sempre dei o melhor, eu pregava, eu suava, eu esvaziava minha mente, tudo que eu pesquisava do assunto, eu tentava passar tudo para as pessoas, sem cobrar nada. Pedia uma oferta de amor, a maioria nem dava, esquecia, pagava os outros, mas não me dava nada. Era difícil me manter como itinerante. Como pastor de igreja, recebi dízimos e ofertas como outros e reparti com as pessoas carentes, que precisavam. Não sobrou nada nas minhas mãos, só umas continhas a mais para pagar. Sabe quando foi que eu fiquei gordo? Foi quando em 2014 eu comecei a trabalhar com desenhos, eu sofri um acidente, e aí tive uma cirurgia no meu ombro, passei 6 meses me recuperando, então o desenho era leve, eu fui trabalhar com arte, com desenho para vender nos leilões, que desde criança que a gente faz desenho, minha família toda desenha. Então, devido a eu ficar sentado e eu precisar fazer um traço e parar a respiração para fazer um traçozinho bem lisinho, para fazer aqueles desenhos, então foi atingindo a minha circulação, então a minha glicemia foi alterada, eu fiquei bem gordinho, bem fofinho. Mas fiquei muito frágil, porque eu era muito forte. Forte assim, tinha muita energia. E aí depois eu fiquei magrinho e estou abaixo do peso. Então, eu só consegui ficar gordo quando eu fiquei dodói, quando eu adoeci. Mas a galera, tem uma boa parte aí que eu conheci de líderes, que eram colegas meus que eu conhecia, que foram liderar a igreja. Com pouco tempo, os homens estão gordos, porque não fazem nada. É só comendo deitado, ler alguma coisa lá, ver alguma coisa. É só diversão. É só pão e circo. É só... eu vou no aniversário do colega, eu vou não sei aonde, eu vou ali, eu vou além, eu vou ver o campo do colega, e só andando e falava para mim: tu é bobo, tu fica gastando gasolina andando num campo grande como esse, não faça isso. Tu vai gastar metade da gasolina só rodando para ver esse povo. Se esse povo quiser te ver,
Tu é um líder, tu é um artista que está no palco. Se quiser te ver, vão uma vez no mês lá na sede da tua igreja. Eles vão para lá para te ver, mas não é tu que vai lá no campo, não. Mas eu era bobo. Eu sei, vou ser bobo a vida toda. No penúltimo campo que eu trabalhava, lá em Catarina, onde a minha mãe e meus irmãos fizeram parte de meu pai e fizeram parte comigo, com exceção dos meus 2 irmãos mais velhos, meus outros irmãos moraram lá comigo, meu pai e minha mãe. Nunca me deitei numa rede na área da casa, que era uma serra fria, um lugar frio, os pastores deitavam. Eu nunca deitei. Nunca sentei lá em frente, conversando com o vizinho, nunca sentei. Era uma correria só. Teve mês que metade da renda da igreja eu gastei com gasolina, correndo. Mas a maioria dos líderes engorda rapidinho, porque é só comendo o que gosta, é só comendo o que quer. Eu lembro que eu estava lá em Santos, São Paulo, em uma igreja, e o pastor, entre aspas, né, o cão guloso estava latindo, 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 para um monte de ovelha lá querendo morder, porque Isaías disse que o cão guloso são pastores de Israel, que só se preocupa com a sua parte, cada um querendo o seu pedaço. Está escrito, por isso que eu digo. E ele disse, olha, tem gente aqui que não dá o dízimo e eu estou olhando para você aqui na minha frente. Eu estou aqui para fazer a obra do Senhor, como se fosse, né? Deixei 2 potes de sorvete lá em casa. Era para eu estar tomando sorvete. Eu estou aqui por causa de você, seu rebelde. Né? Por causa de vocês aqui eu estou trabalhando e você não quer reconhecer o meu serviço. Então, assim, esse pessoal está vendendo esse material, está vendendo essas indulgências aí. E você está comprando porque você é bobo. Se você conhecesse a escritura de fato, você não iria seguir esses caras. Mas fique à vontade. Você faz o que você quiser. Agora, países que têm, as pessoas têm uma mente mais evoluída do que no Brasil, pode estar certo, é difícil o protestantismo funcionar ali. Ele funciona em lugares onde as pessoas têm uma mentalidade mais fraca, é mais idiotizado, é mais bobo. Eles se aproveitam. Essas pessoas se sacrificam, trabalham de sol a sol para tirar 10% e mais outras ajudas e dar esses caras para ver eles luxando. E pode estar certo, gente. Você sofre tanto. E o que está aguardando a você é alguém dizendo, aparta-te de mim, apartai-vos para o fogo eterno preparado para Satanás e seus anjos. Porque eu tive fome, eu tive sede, eu estive nu, preso, doente, estrangeiro, e você não fez nada por mim. Senhor, quando foi que eu não fiz? Quando deixou de fazer um destes meus pequeninos irmãos que creem no meu nome, a mim. Mateus 24:31, não é eu. Ele diz que vai separar uns dos outros, vai dizer, vinde e possui o reino eterno bendito, e vai dizer, apartai-vos malditos para o fogo eterno. Para um grupo de pessoas que nunca ajudou os pequenos igual ele, só ajuda os grandes, fica dando para os grandes. É assim que está escrito. Ou não é? Ou será que eu estou delirando? Não é assim que está escrito? Vamos deixar passar, é? É isso? Eu não. Eu estou fora. E eu sou líder. Sabe o que o sistema faz? Diz assim, ô Frank, tu é muito novo, vem de volta, pastor. Tu é ungido, tu é o anjo do Senhor, tu é o padroeiro. Meu irmão, venha para cá. Vamos lá, meu irmão, fazer a obra do Senhor. Não, quero fazer algo para o Criador, quero falar a verdade, fazer igual Moisés, que segundo a mitologia diz que rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó por uma promessa maior. Eu também deixo esse reino aí por uma promessa maior. Acredito que qualquer hora possa estar diante do Criador. E eu quero ouvir ele dizendo, venha bendito do meu Pai, possuir o reino eterno preparado para ti desde a fundação do mundo, que eu tive fome e me deste de comer. Eu levei pessoa para minha casa para cuidar, fiz campanha de quilo para os outros, reparti o meu pão também. Tive sede e me deste de beber, isso nem se fala. Estava nu e me vestiste, já dei roupa para os outros, e o que eu puder eu darei, né? Estava preso, foste ver-me, já fui, quero ir mais, ver quem está preso. Já tive de ficar até nu para poder visitar a pessoa presa. Estive doente e me ajudaste, já cuidei de doente até a hora de morrer. E é prazeroso, maravilhoso, você sente a presença do Pai quando faz isso, não é para me mostrar não. Se eu quisesse me mostrar, eu não estava fora do sistema. Eu estava lá em cima do sistema, fundava um ministério bem grandão, prometendo vender milagre, e ficava famoso igual esses aí. Igual o R.R. Soares, igual o Edir Macedo, igual o Valdemiro, igual todos o Silas Malafaia, todos esses cachorros gulosos que tem por aí latindo, rasgando as ovelhas, entendeu? Esses lobos vorazes, sim. Mas eu não vou fazer. E quando eu fiz por minha conta fora da convenção, fiz um estatuto para tudo que entrasse ajudar as pessoas carentes, comprar o café de um, o pão do outro, o bujão de gás do outro, a feira do outro, ajudar as pessoas. E quando pudéssemos, era ter um carro
para andar fazendo campanha, juntando, para não deixar faltar o pão para ninguém e anualmente fazer uma casa para quem não tem. Mas não quiseram. As pessoas, os obreiros que se juntaram comigo, disseram que queriam a igreja com dízimo e oferta só para os líderes e acabasse esse projeto. Eu saí fora deles e não deu para eu continuar porque eu não tinha como pagar um salão, pagar alguma coisa, né? Que mantivesse pessoas lá dentro. Então, os meus amigos que acreditavam na palavra, eu disse, cada um vão para suas casas, faça que nem Lloyd, que nem Eunice, que nem Timóteo, diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não tenho dinheiro para bancar sistema e nem vou fazer um templo para o Pai me reprovar, porque o templo somos nós. O templo somos nós. Ai, mamãe, para a gente se reunir, onde foi que Jesus disse que reunisse? Ele disse que a reunião pode ser 3 pessoas, aqui em casa tem 4. Ele disse, se tiver 2 ou 3 no meu nome, eu estou no meio, acabou. Aqui tem 4 no nome do Pai, ele vive no nosso meio, já tem 4 aqui. Entendeu? E como é que Paulo se reunia? Não reunia. Alguns irmãos que ele conhecia e que atualizavam com mensagem, ele ia lá, ou mandava uma carta para eles, alguma coisa do tipo. Não tinha, não era esse modelo templário. Esse modelo templário de 1516 é do Martinho Lutero. Entendeu? Muito bem. Então o que está acontecendo é isso aí. É igual à farmácia. Estão vendendo placebos e as pessoas compram e ficam viciados. A fé é uma coisa que vicia as pessoas. Elas estão viciadas, elas estão gastando bastante. Deixam de ajudar alguma pessoa carente que precisa de fato e não estão servindo ao Criador. É um comércio muito grande da fé. Aí você me pergunta, você ainda vai congregar? Olha, eu posso congregar no corpo do Messias, que ele é universal. Em todo lugar a gente pode congregar. Ah, mas em Hebreus está escrito, não deixando a vossa congregação. Sim, a congregação da graça pela lei. Está escrito, não deixando a graça que recebeste pela lei de Moisés. Essa não está falando de templo nenhum. E eu não me sinto mais bem. Só de eu passar a ver a fachada, ver lá e saber que é uma loja para vender material invisível para as pessoas e que nada acontece, eu não me sinto bem. Quero que você dê uma olhada nesse vídeo aqui, do Jason Ferrer, é do canal Além da Fé. Ele dá uma pincelada sobre esse assunto. Quero que você diga nos comentários o que você acha disso. Então é isso, grande abraço, vamos avante. Então, pessoal, vou apresentar aqui os casais de Exu da nossa amarração de hoje, né? Rainha e Rei, Lúcifer e Rainha das Almas, Zé Pilintra e Maria Mulambo, Maria Quitéria e Ogum, Rosa Caveira e Capa Preta, que tá aqui atrás de mim, Maria Padilha e Belzebu e o Exu Duas Cabeças. Por que o Duas Cabeças? Se você quiser na sua amarração colocar 2 pessoas, uma mulher quiser colocar 2 homens, ou um homem colocar 2 mulheres, ou uma mulher, né? Querer colocar 2 mulheres, ou um homem colocar 2 homens, você tem essa opção. Essa amarração com 2 cabeças dá a oportunidade de você colocar 3 nomes em uma única amarração. Para amarrar você com 2 pessoas, as quais você ainda quer decidir, né, com qual delas você vai ficar. Tem essa possibilidade. R$ 999, pode pagar no cartão de crédito, pode pagar no Pix. O importante é que você participe, porque são apenas 7 vagas. E sábado eu estarei aqui finalizando com 7 casais de aves. No total, 14 aves, 7 galos, 7 galinhas. Amarração fortíssima, você vai participar. Eu tenho certeza que vai resolver agora, definitivamente, aquele problema na tua vida amorosa. Gostaria que você observe, veja que essa mulher, ela está com bonecos de mais de 1,60 m para causar apenas e unicamente espanto nos olhos dos ignorantes. Apenas isso, Brasil, para causar medo, suspense, horror. Se esses bonecos ou essas entidades por trás de cada um desses bonecos tivesse alguma utilidade, cara, os hospitais estariam vazios, os médicos seriam inúteis na sociedade, nós não precisaríamos de segurança pública ou privada, muito menos de muros nas nossas residências ou vigilantes, cercas elétricas, cachorros, carros blindados e por ali vai, porque esses bonecos, as entidades estariam o tempo todo se movimentando, interagindo no meio da sociedade. Nós não precisaríamos nem de juízes, muito menos de promotores, de advogados, de leis ou de alguma coisa, porque essas entidades estariam o tempo todo fazendo justiça de um canto a outro, achando perdidos, sequestrados, desaparecidos, ajudando pessoas, mas não, ou punindo algumas de acordo com seus crimes, na proporcionalidade dos seus crimes, mas não, Brasil, pasmem! Pasme, esses bonecos só estão nos livros religiosos, nos livros sagrados. Essas entidades só estão aqui dentro, cara, não sai daqui. Aí você fala, Jason, é porque eu tenho um pensamento, eu sinto o Espírito Santo junto comigo, eu falo com Jesus. Cara, de verdade, você não está falando com Jesus.
As pessoas de outras religiões que são completamente avessas e contraditório à sua, que abate a sua religião, por exemplo, que é contra a sua religião, essas pessoas das outras religiões também estão sentindo esse mesmo sentimento de que o Deus preferido ou o Deus falado, proclamado na sua religião, também está falando no coração delas. Elas estão falando com Shiva, com Vishnu, com Ganesha, outros estão falando com Maria, outros estão falando com Jesus, com Alá, outros estão falando com Ahura Mazda, outros estão falando com outros deuses de outras religiões. É apenas sentimento e isso não prova absolutamente nada. Tudo bem com você? Tudo bem, graças. Qual é o seu nome? Julian. Julian, você tem quantos anos? 17. 17. Cara, tô vendo que você tá com uma vela aí, uma cera de aproximadamente 1,60 m. É 60, exatamente. Cara, e qual o sentimento que você sente aí comprando essa vela e apresentando a quem? É uma oferenda a Deus, sabe? Pela minha vida, pela minha alma, pela saúde em si. Todas essas coisas assim que fortalecem o nosso coração, nossa alma. E aí você compra essa vela e você oferece ela à Nossa Senhora. Isso, exatamente. Para ter paz, saúde, tranquilidade. Isso, exatamente. Tudo pra... Tá feliz? Exato, com certeza. Mais importante é isso? Sim, com certeza. Tá bom, obrigado, viu? Obrigado. Pessoas que acreditam em duendes, anjos da guarda, gnomos, pessoas que acreditam em anjos, ou seja lá o que for, demônios. Acreditar não é provar absolutamente nada. Você pode acreditar em qualquer coisa, inclusive em Papai Noel. Agora, a prova, aonde é que está a prova disso? Nenhuma. Aonde é que está a evidência? Nenhuma. Aí eu pergunto, a ciência sabe de tudo? Não, Brasil. A ciência não tem resposta para todas as perguntas da humanidade, mas as respostas das ciências, todas elas são verificáveis. Todas elas, o chão da ciência é sólido. Agora, e o chão da religião é movediça? Você não pode acreditar no que está escrito aqui de um Deus que te defende, de um Deus que te protege, de um Deus que está aqui fazendo milagre, de um Deus que diz, clama-me e responder-te. Mentira! Mentira! Isso aqui é fácil você conseguir saber, discernir uma coisa da outra. É só você tentar fazer com que essas coisas que aqui estão escritas aconteçam. Elas não acontecem mesmo. De modo nenhum. Então, aquele Deus que diz, aonde Jesus apresenta, dizendo que Ele vai te vestir, esse Deus vai te dar comida, bebida, porque não te preocupe quanto que é a vez de comer, de beber, de vestir, porque o vosso Pai que está nos céus, Pai que está nos céus, vos vestirá, calçará, fará exatamente como fez lá no deserto. Ele vestiu, deu alimento, deu consistência para aquelas pessoas e interviu em todo o processo do êxodo. Eu pergunto, eu pergunto para você do outro lado, onde está esse Deus? Tem ovelha querida aí? Onde estão as minhas ovelhas queridas? Acorda, Brasil, acorda para essas mentiras. Essa senhora aqui que você está vendo no vídeo está mentindo para as pessoas. Ela está enganando os seus telespectadores apenas e unicamente para ganhar dinheiro fácil. Ela não quer se prostituir para ganhar dinheiro. Eu quero futuramente abrir a minha igreja, ser pastora daqui a alguns anos, sem roubar dinheiro de ninguém, que isso fique bem claro, tá? Porque o que eu recebi de graça eu vou dar de graça, porque eu adoro dar, então sou dessas. Literalmente. Desse jeito. Ela não quer lavar roupa, encarar um tanque, um trabalho, mas ela deseja enganar, tomar dinheiro das pessoas e vender ilusões, vender mentiras. E não é só ela que está fazendo isso não, cara. A Igreja Católica, vendendo seus santos, seus bonecos, vendendo seus incensos, suas velas, vendendo tantas coisas, tantas promessas baratas de coisas invisíveis, de coisas que não estão aqui. A Igreja Protestante do outro lado vendendo produtos baratos, porções mágicas, dizendo que Jesus vai voltar. Pura mentira, cara. Se a coisa não acontecer, sua casa vai cair. Me perdoe. Eu me senti um mercenário. Eu subia no púlpito da igreja, já sabendo que eu tinha uma meta. E isso cada vez mais, a arrecadação crescendo. Quem é que contou o dinheiro agora? O dinheiro aumentou. Agora, levante a mão. O que aconteceu? Eu tinha R$24 e apareceu R$10 a mais na minha carteira. Agora. Você, rapaz, tinha quanto? Eu tinha 120 e agora eu tenho 170. Eu tinha 150, apareceu R$30 a mais. E o impressionante de tudo não é o que eles dizem, não.
O impressionante de tudo não é o que os Pinóquios dizem, não. O impressionante disso é você, um cara barbado, acreditar nisso, sem a menor prova. E ainda dá 10% para esses caras, para eles viverem no luxo, para eles viverem bem pra caramba, para eles não terem outra coisa para fazer, exceto falar de coisas invisíveis. Cara, o religioso desonesto, o sonho do religioso desonesto é uma comunidade letrada. Eles amam analfabetos. Não tem coisa melhor para pastor do que pessoas analfabetas e trabalhadoras. Eles precisam, Brasil, eles amam um corpo social vulnerabilizado. Um povo altamente submisso e crente para que eles possam agir da maneira como eles desejam, sem questionamento. Uma coletividade de iguais, de gente que não questiona e não busca provas de nada. Fica extremamente fácil para eles manipularem, cara. O que eles mais amam, o que eles mais querem, o que eles mais desejam, Brasil, é uma população desesperada, porque quanto mais desesperado você do outro lado estiver, melhor para ele. Quanto mais esfomeado e sem perspectiva você estiver, melhor, para que eles sejam aceitos como salvadores e assim aplicarem as suas malandragens. Estou vendo aqui do meu lado, por exemplo, pessoas, senhoras de idade, que elas estão nesse sol quente, Brasil, está muito quente, elas aqui orando. Tá vendo? E vocês estão orando? Mas orando neste sol quente. É a fé, né? O que é que leva vocês a orarem nesse sol quente, a senhora pingando de calor? Ai, a bênção da nossa mãe. E vocês estão descalça, gente, descalça. Por que fazem isso? Para agradecer e pedir as bênçãos. E esse pé queimando nesse sol quente? Não tem sol. E a senhora, minha querida, esse sol quente? Cura da nossa mãe, né? Que ela tá nós estamos fazendo pela nossa mãe. Mas tá muito quente o chão? Tá queimando. E a senhora faz esse sacrifício pelo quê? Pela minha mãe. Pela sua mãe? Pela minha mãe. E acha que vale a pena? Minha família, vale a pena. Vale a pena. E aqui, Brasil, tá vendo todas elas descalças? E elas estão rezando, estão orando com fé. A senhora tem quantos anos? 57. E a senhora tem quantos anos? 61. E quem levou a senhora para a Igreja Católica? Minha mãe. E tá arrependida? Não. De jeito nenhum? Não. Tá agradecida? Sim. A Aparecida? Isso mesmo. Isso, Brasil, tá vendo aí o sacrifício que vale a pena, né? Vale. Vou te dizer uma outra coisa, Brasil, presta bem atenção nisso. As pessoas vulneráveis, aquele povo que procura esses homens e mulheres que se julgam de Deus, são pessoas coitadas, de classe pobre, muitas são pobres, outras são sofridas, amarguradas, gente desesperadas, perdidas, e eles se aproveitam ao máximo como se fossem monstros sem coração, porque quanto mais miserável for a pessoa, mais eles montam nelas e tomam o último centavo como ladrões sem dó e sem piedade. E eu vou aproveitar essa oportunidade para te trazer um outro dado muito importante, cara. Se o povo está pobre educacionalmente, miserável mentalmente falando e financeiramente quebrado, esse é o espaço ideal e favorável para que eles possam atacar. Eles amam pessoas em vulnerabilidades. Esses estelionatários da fé abrem igrejas, abrem terreiros, abrem templos em favelas, porque eles necessitam de um povo sofrido, de um povo marginalizado, afligido, perdido e oprimido, para que eles sejam ouvidos e temidos, como também obedecidos como autoridade. É só você ver. Se eu estiver mentindo, você me diz. Coloca nos comentários, Jason, aqui na minha favela, aqui onde eu moro, na minha favela, não tem uma única igreja. Vai lá, me prova que não tem. Vai lá. Ah, Jason, porque tem igreja aqui para que eles possam salvar as pessoas. Não é não, meu irmãozinho. Não é não, meu irmãozinho. Salvar de quê? Não. É porque é lá, nessas favelas, nessas comunidades desassistidas pelo poder público, pela segurança pública, onde tem um número gigantesco de pessoas trabalhadoras e honestas, mas cheias de fé e de esperança de querer mudar de vida. E é lá onde eles atuam, porque eles roubam e furtam, eles extorquem as pessoas nos últimos centavos. Eu quero o seu último centavo. Eu quero a sua última gota de sangue. Eu dei tanto de Deus, você deu nada. Você devolveu o que é de Deus.
Você quer dar, tem que dar dos seus 90. 10% é da obra, é de Deus. E ele poderia pedir 90, mas ele pediu 10? Pediu não, né? Ele exigiu. Isso é exigência, não é pedir também não. Né? Ele pega pesado. Tanto é que com maldição você é amaldiçoado. Não está pedindo não. Ninguém vai amaldiçoar alguém por um pedido. Né? É uma ordem. É ordem. Isso é regra. Isso é ordem. Isso é lei. Devolver o dízimo porque é de Deus. 10% de tudo que você ganha é de Deus. Isso aí não é seu não. Você nem chega perto para gastar, para mexer. Isso é de Deus. E dos 90, se você dá alguma coisa, aí você está dando. Aí você está investindo. Aí você está investindo. Eles não trabalham. Por que na Suíça não tem tanta igreja? Fala para mim. Por que na Suíça você não vê pastores quebrando o pau para abrir igreja na Suíça? Na Holanda? Por que não vão lá? É porque é proibido abrir igreja lá? Não! Porque o povo lá tem um QI mais alto e Deus lá virou um amuleto para eles. Eles conseguiram viver e operar na sua sociedade sem necessitar de nenhum Deus, meu camarada. É dessa forma. Um outro dado importantíssimo que eu quero fornecer para você gratuitamente, para que você possa se alertar ou despertar, Desperta, cara, tu que dormes. Veja que uma família de crentes geram filhos medrosos, filhos carentes. Essas pessoas crescem, pegam barba, se casam, as mulheres se casam, mas continuam com aquela doutrinação na cabeça, porque elas foram doutrinadas na infância. Elas não tiveram experiência nenhuma com esse ser invisível, não sabe quem é, de onde veio. É como aquela música do Zeca Pagodinho, né? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Entende isso? Então, elas ainda têm aquela noção do sacerdote, do pastor, do padre, do reverendo, do fulano de tal, do pai de santo, e por aí se vai. Então essas pessoas, elas estão adultas, porém repletas de superstições, de misticismos, crendices, sonhos e ambições. Isto é, são presas fáceis, presas perfeitas para cair na cilada de qualquer pastor, padre, espírita ou candomblessista. Por aí se vai, cara. Quanto mais idiota, ingênuo e ignorante for uma sociedade ou um país, mais religião ela tem. O Brasil, por exemplo, é um país repleto de mentirosos, infelizmente, porque tem muita religião, cara. Vemos, inclusive, corruptos na política, no poder legislativo, executivo, no judiciário. Temos gente inescrupulosa em cada esquina, pessoas mal educadas, mal intencionadas, religiosos fingidos, por exemplo, por aí de um canto para o outro, que estão como lobos devoradores altamente famintos, querendo pegar uma pessoa necessitada. A minha obrigação aqui e o meu dever é vir aqui, abrir seus olhos para que você do outro lado veja como esses lobos se vestem e agem. Eu me desliguei porque tinha pastor mandando pessoas, havia pastor amarrando líderes de campos missionários da Assembleia de Deus no porão da igreja, batendo no indivíduo até ele assinar a transferência do campo com 60 mil membros para o campo do outro pastor. Eu quero revelar essa alcateia para que você veja. Eu desejo te mostrar o funcionamento dessa matilha de cães raivosos. Eu quero apresentar essa ninhada de cobras e serpentes e expor para você essa manada de animais ferozes que são letais e completamente perigosos, para que você decida por onde você deseja andar a partir de agora, Brasil. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero muito de todo o meu coração que você do outro lado tenha entendido a minha proposta. Eu não quero ofender a sua pessoa. Talvez trazer reflexões sobre a sua fé, sobre a maneira abobalhada que você vive, cara. Você que vive lendo livros sagrados, que você diz que Deus revelou tudo isso, mas você não consegue falar com esse Deus, com o autor desse livro. Tudo que você tem são apologistas da fé, dizendo isso ou dizendo aquilo. Pastores pregando, soltando os pulmões, certo? Falando sobre Deus. Você vê o pastor abrindo a igreja e fechando a igreja, ou os membros abrindo e fechando. São seres humanos agindo e reagindo o tempo todinho. Mas e Deus está onde? Onde que você está vendo Deus? Em canto nenhum. Ah, porque Deus está aqui.
Porque Deus apareceu aqui na nossa igreja. Mas quem que está falando isso que Deus apareceu aqui? O profeta. Homem também, mulher. Mas Deus mesmo, propriamente falando, está onde? Ele pega o microfone da tua igreja e fala? Ele te manda mensagem no WhatsApp? Ah, Jesus, mas isso também é um horror, é muita criancice. Você imaginar que Deus mandaria uma mensagem no WhatsApp. Mas espera aí, calma aí. Deus mandou uma nuvem no deserto, não foi? Deus também mandou uma coluna de fogo para aquecer as pessoas à noite no deserto. Não foi isso que aconteceu? Deus não mandou fogo do céu? Não foi isso ou não foi também? Isso é uma palhaçada da Bíblia em afirmar que Deus fez essas coisas? Por que não pode mandar uma mensagem no WhatsApp? Se utilizar do eletromagnético para dizer eu estou aqui. Opa! Pessoal do mundo, do planeta Terra, eu sou Deus. E cadê? Eu criei todas as coisas, eu sei todas as coisas. Cadê? Onde está? Você não tem, meu irmão. Você não tem, meu irmão. Então viva a tua vida, cara. Ah, mas eu tô com medo de ser jogado no inferno. Se você tem medo de ser jogado no inferno, então você vive uma barganha. Você está barganhando com Deus. Você está trocando a tua vida para viver uma barganha, cara. Eu digo para você que quem inventou as religiões foram os estelionatários mais geniais do mundo, cara. Porque eles abriram um ponto de venda, que é um templo ou uma igreja, em qualquer lugar. Livre, completamente livre de impostos. E eles comercializam seus produtos que ninguém vê. São as bênçãos, os milagres, a salvação eterna. As futuras vantagens que vêm por vir. Os produtos invisíveis vêm de fornecedores, vêm de lá, de fornecedores que ninguém viu. Até hoje, que são os deuses, os espíritos, as divindades. E veja que coisa bizarra, o cliente paga adiantado uma taxa de 10% ou mais de seus rendimentos, os dízimos e as doações. Se o produto, veja que coisa agora, se o produto não surtiu o efeito desejado ou prometido, a culpa é do comprador, do cliente, do fiel, que não seguiu as instruções ou não soube esperar ou não teve fé suficiente. Você entende, meu irmão, como é que vive os canalhas da fé? Aí eu pergunto, para a gente terminar aqui agora, quem é o otário dessa relação de pastor e ovelha? Quem é o otário? Coloca nos comentários. Quem é o otário nessa relação de pastor e ovelha? É o pastor ou é a ovelha? Um forte abraço para você. Espero muito, de todo o meu coração, que você tome coragem de poder comprar este livro. Porque Jesus mentiu sobre sua segunda vinda. Fala comigo através desse WhatsApp aqui, 81971151360, que eu te respondo agora. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, Brasil. O dono da igreja, o Malafaia, o Bispo Macedo, a gente está falando dos donos, dos sócios, dos proprietários, das organizações que saem com sacos de dinheiro de helicóptero do topo do templo. Esses caras, eles são donos de bancos, construtoras, empresas de eventos, de rádios, de TVs. E aí o que acontece? Olha a sacada dos caras. A empresa deles, essa empresa vende os serviços, os produtos para quem? Para as igrejas. E o dinheiro das igrejas é dado por quem? Pelos fiéis. A igreja recebe esse dinheiro todo aqui dos fiéis, e esse dinheiro que ela recebe dos fiéis, ela paga esse dinheiro todo para comprar os serviços da empresa que é do próprio dono da igreja. A empresa, ela ganha o dinheiro do fiel, paga imposto descontando esses tributos indiretos e devolve os impostos indiretos para ela mesma lá atrás. Essa é uma das sacadas, mas talvez a maior sacada. Tu tirou o imposto lá, que é deduzido, devolveu o imposto, que é deduzido para calcular a receita bruta, mas não botou ele de volta ali.